nosso irmão Celso, que nos dirige a Deus em oração, pedindo que ele esteja conosco agora na nossa aula, né, de escola dominical. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, suplicamos que a aula vai ser ministrada, que caia em nossos corações, possamos aplicar em nossas vidas. O Senhor, para os nossos presentes, é cristão, caminhando para que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Fazer uma breve recapitulação das semanas anteriores. Pegar aqui quem é da classe Novos Membros. Lá tem o Pedro. Vamos lá, Pedro, começando com você. A gente estava falando sobre, assim, bem ralamente, né, dos dois textos básicos das Escrituras Sagradas. Quais são eles? Dois tipos de textos das Escrituras com relação à hermenêutica. Descritivo e normativo, né? Textos descritivos e textos normativos. E como é que você pode explicar o que significa descritivo e normativo? Descritivo descreve uma situação. Isso. Os textos normativos são a norma, né? Institui norma. Muito bem. E com relação a questões doutrinárias, como é que nós usamos os textos descritivos e os normativos? E o descritivo? Então, para que serve o descritivo? Ajuda ele aí, o Gabriel. Para? Sim, mas ele conta e doutrinariamente, como que nós usamos um texto descritivo? A gente pode analisar pelos resultados do texto descritivo, o que aconteceu quando o povo começou a. Estou lembrando quando a gente está na escola, né? Fale aí sobre o descobrimento do Brasil. Aí você não sabe nada sobre o descobrimento do Brasil e fala lá das preliminares. Aí chega lá no final, como não tem mais papel, eu paro por aqui. Né? Então, um texto normativo serve para basear uma doutrina, certo? Nós baseamos as nossas doutrinas em textos normativos. E os descritivos podem ser usados para ilustrar uma doutrina. Eles não podem ser usados para base doutrinária, mas para ilustrar uma doutrina, não é isso? Nós falamos sobre isso no Antigo Testamento e falamos sobre isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento eu usei um texto lá de Juízes, capítulo 13, né, onde nós lemos Jefté fazendo um voto a Deus de que se ele voltasse vitorioso da batalha que ele iria, né, empreender, aquilo que, segundo o texto bíblico, saísse da casa dele, ao encontro dele, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. E aquilo que foi a filha dele, né? E o texto diz que ele rasgou as vestes e disse à filha: eu fiz um voto e não posso tornar atrás. E ela disse: pode cumprir em mim o seu voto. E o texto diz que ele cumpriu o voto, ofereceu a filha em holocausto. Nós lemos em Eclesiastes que é melhor nós não votarmos do que votarmos e não cumprirmos. O que nós votamos devemos cumprir o mais rápido possível, não é? Se não me engano, você falou que Jefté tinha uma saída. Então tem esse... Então o que votar, a gente tem que cumprir. Mas ao mesmo tempo nós lemos em Deuteronômio 19 que Deus estava... a terra estava como que vomitando os cananeus, né, expulsando os cananeus por causa das abominações que eles faziam, entre as quais a primeira é fazer passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Ou seja, Jefté fez um voto que seria, na realidade, o cumprimento do voto, uma abominação diante de Deus. Não é? Se ele cumpriu o voto, ele está cometendo algo abominável, praticando algo abominável, que é passar o seu próprio filho ou filha pelo fogo. E aí,
se Jefté não cumpriu o voto, ele está descumprindo lá o que diz, né, o que dizem os textos de que é melhor você não votar do que votar e não cumprir, né? E ao mesmo tempo, se ele cumprir, ele está fazendo algo abominável. E a gente pergunta à igreja, normalmente onde eu falo sobre isso, a igreja fica dividida. Uns dizem que ele deveria ter cumprido de fato, outros dizem que ele não deveria ter cumprido, outros dizem que ele não deveria ter votado, mas agora que votou ele tem que cumprir, não é? E a gente fica ali, e se ficássemos só com o texto de Juízes, a igreja sairia sem chegar a um acordo. O que nós fizemos? Peguei o livro de Levítico, no capítulo 5, e nós lemos lá que se alguém impensadamente fizer um voto ao Senhor e descobrir que aquele voto é algo ruim, né, que ele não deveria ter feito, só em fazer o voto ele já está pecando. Só de ter proferido aquelas palavras já era um pecado. E o que ele deveria fazer? Oferecer um animal, né, como sacrifício pelo pecado que ele havia cometido. Então era isso que Jefté deveria ter feito. Não deveria ter sacrificado a sua filha, de forma nenhuma, não é? Então às vezes ocorrem tragédias por um conhecimento incompleto das Escrituras, por uma abordagem inadequada das Escrituras. Pedro fala dos escritos de Paulo que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Então é possível que as pessoas às vezes leiam a Bíblia e não aufiram nenhum benefício dessa leitura, porque estão lendo de forma inadequada e incorreta. Nós precisamos seguir princípios. Muitos dizem que Martinho Lutero propunha a livre interpretação das Escrituras, né? A Reforma Protestante propôs a livre interpretação das Escrituras. De forma nenhuma. Lutero propôs o quê? O livre exame das Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras, examinar as Escrituras, mas a interpretação não é livre, ela tem princípios. E quando nós lemos, então, esses textos, a igreja unanimemente concordou que Jefté pecou. Pecou em fazer o voto e pecou mais ainda, e mais gravemente ainda, em ter oferecido a filha em holocausto. Não houve mais nenhuma dúvida com relação a isso. Então, nós vemos então aqui que os textos normativos, eles vão lançar luz sobre os textos descritivos da Escritura Sagrada. Os textos descritivos estão somente contando uma história, eles não estão emitindo juízo de valor sobre aquilo que Jefté fez. O que vai nos permitir, né, emitir juízo de valor sobre os atos de Jefté são os textos normativos da Escritura Sagrada. Nós vimos que os textos normativos, por excelência da Escritura Sagrada, estão no Pentateuco, é a lei de Deus, não é? A lei de Deus é o texto normativo por excelência da Escritura Sagrada no Antigo Testamento. Com base nisso, nós pegamos 1 Reis, capítulo 10, onde se descreve lá a grandeza de Salomão, a sabedoria de Salomão, as riquezas de Salomão, a visita da rainha de Sabá a Salomão. E o que nós vemos lá? Naquele texto de 1 Reis 10, se nós só lermos o texto, nós vamos sair dessa leitura com uma impressão muito boa de Salomão, né? Muito positiva do rei Salomão. A nossa avaliação do caráter do rei Salomão e do período do reinado do rei Salomão em Israel será uma avaliação muito positiva, um rei benéfico, sábio, benevolente, um reinado de paz, de justiça, né? De tranquilidade para todos. Mas quando pegamos Deuteronômio capítulo 17, os deveres do rei, nós lemos que tudo aquilo que o rei deveria fazer, Salomão transgrediu. Não houve nenhuma das coisas descritas em Deuteronômio 7 como dever do rei que Salomão tenha obedecido. Ele desobedeceu a tudo. Foi um rei, então, tremendamente desobediente. Então, por trás daquela aparência de tudo correndo bem, tudo certo, você vê as raízes da ruína de Salomão no capítulo 11, no capítulo seguinte. As suas muitas mulheres lhe perverteram o coração e ele se deu à adoração de outros deuses. Salomão, a quem Deus apareceu 2 vezes. Então, a gravidade do pecado de Salomão. Foi por causa disso que o reino se dividiu em 2, se partiu. Por isso que houve a rebelião de Jeroboão. Então, reparem que
a conclusão que você chega com base no texto normativo é exatamente a oposta que alguém chega com a leitura pura e simples do texto descritivo. É oposta. Quem lê só o texto descritivo vai numa direção e quem pega o normativo vai na direção oposta. Salomão não foi um rei bom, foi um rei mau. Perverteu a sabedoria que Deus lhe havia dado, usou mal a sabedoria que Deus lhe havia dado. Ok? Só recordando. Pegamos também a questão do dízimo. Lembram? Quando os pastores falam sobre o dízimo, eles usam Malaquias capítulo 3, verso 9, 10, falando, o que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas? Trazei, pois, os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas, como vimos, os profetas, eles não criam doutrina. A mensagem básica dos profetas qual é? Esther? Qual é a mensagem básica dos profetas? Uma única frase? Márcia, estava na aula? Você? Hã? Qual é a mensagem básica dos profetas? Voltem para a lei. Voltem para a lei. É basicamente isso que os profetas diziam. Vocês estão se desviando da lei de Deus. Voltem para ela. Submetam-se, obedeçam os seus decretos, os seus preceitos, os seus estatutos. É isso, essa é a mensagem básica dos profetas. Não podemos esquecer disso. Há um elemento de predição do futuro, em muitos deles, sim. Se vocês não obedecerem, Deus vai vir com castigo. Hoje estamos lendo o livro de Osés, ele está o tempo todo falando sobre isso. Vocês estão desobedecendo, vocês são um povo ímpio, imoral, estão desobedecendo a lei. Os assírios vão chegar. Então, os profetas não criam doutrina. Malaquias não criou doutrina. Ele está apontando para a lei. Vocês estão desobedecendo esse determinado preceito da lei. Então, nós vamos lá para a lei, e quando pegamos lá Deuteronômio 14, nós lemos o que era o dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo, em termos de periodicidade, era o quê? Semanal, mensal, quinzenal? Qual era a periodicidade do dízimo? Anual. O que você tinha que fazer com o dízimo? Você tinha que pegar o produto daquilo que você, semeava, no caso era uma economia agrária, e levar para onde? Jerusalém, aonde? Em Jerusalém? No templo. E o que você tinha que fazer? Consumir perante o Senhor teu Deus. Você, sua família, os seus convidados, etc. Se o lugar que você mora fosse muito longe de Jerusalém, o que você tinha que fazer? Vende tudo, pega o dinheiro, chega lá em Jerusalém, faz o quê? Compra aquilo que, segundo o texto, deseja a tua alma. E aí dá alguns exemplos. Qual exemplo? Carne, vinho, cerveja, não é isso? É a Bíblia, E aí você vai, então, e faz um churrasco, regado a vinho, regado a cerveja, e vai comer aonde? No templo de Jerusalém, perante o Senhor, alegrando o seu coração. Aí você faz isso 1 ano, faz isso 2 anos, e agora no 3º ano, o que você faz? Recolhe tudo e vai para Jerusalém? Não vai para Jerusalém. Você deixa lá na sua porta, e quem vai passar lá na sua porta? Os levitas, que não têm parte contigo, ou seja, na distribuição da terra entre as tribos, a tribo de Levi não ficou com terras, ficou com 6 cidades de refúgio e alguma terrinha em volta, mas não teve porções de terra grande, eles não tinham sustento baseado numa economia agrária. Então eles eram, como a gente pode dizer, os funcionários públicos de Israel. Então eles iriam recolher aqueles dízimos e para que servia? Qual a destinação?
o sustento dos próprios levitas, desse, digamos assim, desse funcionalismo público do país, e que mais? Socorro aos pobres, aos estrangeiros, aos órfãos. Obrigado. Então a doação seria só no terceiro ano, no caso. No terceiro ano, é o que diz Deuteronômio 14. Eles iam administrar, eu acho que para durar durante os outros anos, né? Aham, sim, exatamente. E o fato de ficar com esses 2 anos aí? Acabou de falar ali, ó. Eles administravam para poder durar, tinham que fazer render, né? Aham, exatamente. Não é? Então era como o dízimo era digamos, um imposto social. Um imposto social. Tipo o Bolsa Família. Não é? Que você tinha. Lógico que havia outras coisas também além disso. A gente sabe, por exemplo, a lei da respiga. O que é a lei da respiga? O texto diz, quando você estiver fazendo a colheita do seu campo, os 4 cantos, né, os cantos do seu terreno, você deixaria sem colher. E o que caísse no chão, você deixava no chão. E aí vinham os pobres, as viúvas, e faziam essa colheita, né, dos limites do campo e do que ficava no chão. A gente vê isso, né, uma história bonita, é a história de Ruth, que estava fazendo isso. Volta pobre de Moabe, não tem recursos, e ela então vai lá respigar o campo de Boaz. Então havia outras formas também além do dízimo, mas o dízimo era a questão básica. Então, se você pegar, né, a forma como o dízimo foi instituído, você vê que isso era algo para Israel, era a lei civil, não é parte da lei moral, digamos assim. Certo? Entenderam isso? Então, o dízimo, a gente não pode falar sobre o dízimo como os pastores atuais falam, como Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista lá em Belo Horizonte, né? Um caso dele foi, não sei se vocês viram, acho que foi ano passado, né? O colégio estava falando que homem é homem, mulher é mulher, e o Ministério Público caiu em cima dele, entrou processou o colégio por causa disso. Ficou famoso por causa disso. Por outro lado, ele ensina a questão do dízimo dessa forma. Ele pega alguns textos do Antigo Testamento, fala, por exemplo, do gafanhoto migrador, cortador e sei lá o quê, né? E diz assim, se você não pagar o dízimo, esses gafanhotos vão pegar você, porque você está sendo infiel nos dízimos e nas ofertas, com base em Malaquias 3, 9 e 10. E aí ele usa, já falei aqui, né? Ainda estou recordando, a figura lá de Silvio Santos. Se você é sorteado para algum prêmio e você não está com o carnê rigorosamente em dia, o pagamento, você vai perder o prêmio. Então a mesma coisa diz o Jorge Linhares, você tem que estar com o seu carnê rigorosamente em dia, você tem que ser um dizimista fiel. Você vê o R.R. Soares chegando ao cúmulo de dizer que se você não é dizimista, você não está salvo, certo? Se você não é dizimista, você não está salvo, porque você é um ladrão. É como diz Malaquias, vocês estão me roubando, diz o Senhor. Vocês são ladrões. Então, o ladrão não está salvo, certo? Então, você pega aí essas coisas todas. Então, nós olhamos para o texto de Deuteronômio e vemos como que é realmente a questão da forma como o dízimo deveria ser conduzido. E aí nós falamos também isso, né? Se o dízimo era uma vez em 3 anos, se você for fazer isso de forma mensal, seria então 3,3333, uma dízima periódica do seu salário, né? E não 10% do seu salário mensal. Matemática pura e simples, aplicada. Ok? Pelo seu ensino aí, o dízimo é só alimento? Pelo seu ensino, normalmente era produto, né? Eram normalmente cereais, né? Ou então o gado. O gado. não é só alimento, não. Você tem que dar o dízimo de tudo. Aí quer dizer, 10% Aham. você tem do seu salário. Entendeu? Aham. Mas por que houve essa distorção?
que houve essa distorção, então? Boa pergunta. Essa distorção ela começou com a Igreja Católica na Idade Média, né? Que ela fazia a cobrança desses dízimos, né? Com base no Antigo Testamento. E era dízimo a mesma coisa que a gente fala hoje, né? Até hoje a Igreja Católica também tem dízimo, só que eu acho que é 1%, se eu não me engano, que eles cobram atualmente, né? E isso entrou, né? Dentro da reforma. É interessante que até hoje, eu sei que na Alemanha, eu acho que na Suíça também é assim. Você, por exemplo, diz que é luterano, o Estado alemão já desconta em folha do seu contra-cheque o dízimo para a igreja, né? Igual a gente desconta o imposto de renda, a mordida do leão, eles também descontam lá o dízimo para a igreja. Se você diz que é luterano ou qualquer outra, e aí você já vem descontado. Aí os luteranos eles não propõem, como nós propomos, a separação entre igreja e Estado. A igreja é vinculada ao Estado. E muitas vezes já foi considerado como, no Brasil, a gente tinha o padroado no tempo do Império, né? Os pastores são considerados funcionários públicos. É uma carreira segura, né? Você está lá, tem segurança no emprego, não vai ser mandado embora, não vai ser demitido, etc. É uma carreira muito segura. E aí você fica vinculado ao Estado. No tempo do Império, era o imperador que nomeava os bispos, até o momento em que houve a controvérsia no tempo de Dom Pedro II, e isso acabou. Mas Dom Pedro I nomeava os bispos, e os bispos e os padres eram pagos pelo erário estatal, né? O erário do país. E isso, de alguma forma, passou para a igreja evangélica. Há pouco tempo que isso está começando a ser contestado, né, pelos pastores. Uma outra questão que a gente tem também, assim, a acrescentar, é que o livro de Malaquias, se você pegar o texto, você vai ver que ele foi dirigido primariamente aos sacerdotes e aos levitas. Então, quando ele diz em que me roubais, ele está se dirigindo aos sacerdotes e aos levitas. Os levitas e os sacerdotes não estavam fazendo aquilo que Deus determinou que eles deviam fazer com os dízimos que eles recolhiam. Eles não estavam levando lá para a casa do tesouro, para o templo. Como a gente pode ver, talvez, desviando, né? Não que isso ocorra hoje no nosso país, né? A gente sabe que, né, não tem essa questão de corrupção, né? No nosso país. A gente já estamos mais evoluídos do que os povos bárbaros do passado, né? Muito bem. Eu não lembro bem o texto, mas já ouvi, assim, pastor, né? Dizer assim, deve dar o dízimo segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Abraão, mas eu não me lembro o texto. Uhum. E eu não entendo bem essa explicação do dízimo segundo a ordem de Melquisedeque. Eu ia dar uma Esse é um texto que está no livro de Hebreus, né, que trata da superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio aarônico, né? O sacerdócio aarônico é um sacerdócio que teve um fim. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, perene. E aí ele compara Jesus a Melquisedeque, que não tem começo, não tem, né, a Bíblia não fala de onde ele veio, nem para onde ele foi, é uma figura ali da eternidade de Cristo, e mostra que, como assim, Arão estava nos lombos de Abraão, né, como na figura, e Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque. É como se em Abraão, Arão tivesse dado o dízimo a Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. Mas isso é uma figura de Cristo, ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Então ele está usando ali o dízimo como uma figura da superioridade de Cristo. Mas de modo nenhum está dizendo ali que nós precisamos pagar o dízimo. A quem que a gente pagaria o dízimo? Não é? Ou seja, a igreja... Aí, primeiro princípio,
você estava ensinando, os textos descritivos e informativos. Aquele texto é um texto descritivo de Abraão. Isso, exatamente. Aham. E a gente lembra aqui de uma pergunta do Rafael, né, sobre essas questões que o Novo Testamento usa textos descritivos para nos falar de questões doutrinárias. Assim, eles tinham o Espírito Santo por trás deles para mostrar para a gente essas coisas. Onde eles fizeram, nós pegamos o exemplo e usamos. Onde eles não fizeram, nós não podemos fazer. Certo? Então, o autor de Hebreus pegou esse texto descritivo e usou como uma base para nos mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio arônico. Só isso. Ele não tá ensinando mais nada. Um outro exemplo, talvez, quando os batistas pegam, por exemplo, o texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz assim, que nós fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados com Ele também na sua ressurreição. Olha, não é uma figura interessante a imersão aqui? Nós fomos sepultados e depois fomos ressurretos. A imersão é clara sobre isso. Mas reparem, o apóstolo Paulo não está dizendo ali, eu vou ensinar para vocês o modo correto de administrar o batismo. Ele está simplesmente usando a figura do batismo como a figura de uma morte e ressurreição. Só isso. E quando nós pegamos, então, o sepultamento de Jesus, todo mundo sabe que Jesus foi cavar um buraco no chão, não é isso? Colocaram Jesus lá dentro e jogaram terra em cima. Não foi assim que Jesus foi sepultado? Não? Como é que foi? Foi aonde? Foi numa caverna. Foi numa caverna. Está ali a caverna, pegam lá, provavelmente tinha algumas coisas, tipo umas camas, né, vamos dizer assim, escavadas na rocha, depositaram o corpo de Jesus ali, depois rolaram a rocha, redonda, a pedra redonda, para tapar a entrada da caverna novamente. Ele não foi enterrado no chão. Então a gente não pode aplicar o que Paulo está dizendo a uma forma correta ou incorreta de batizar. A gente tem que ser bem reto ali, a gente não pode sair para um lado ou para o outro. Onde eles falam, a gente fala, não podemos extrapolar. Ok? E agora, se a gente pega, por exemplo, como costuma se argumentar, né, que se Abraão pagou o dízimo, Arão em Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e isso significa a perenidade do dízimo que nós devemos pagar hoje também, porque isso está no Novo Testamento, muitas vezes eles dizem, não está no Antigo. Então a gente pode dizer então que Abraão também foi circuncidado e nós devemos nos circuncidar hoje. Eles dizem assim, dizem que a lei acaba em Cristo, né? Muitos dizem assim, a lei acaba em Cristo, mas essa entrega do dízimo foi antes da lei. Então, portanto, perdura pós-lei. Ora, a mesma coisa, a circuncisão veio antes da lei. Então, ela perdura depois da lei? São argumentos que não podemos usar. Ok? Dúvidas? Depois nós fomos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vimos qual é a base doutrinária do Novo Testamento. E aí nós vimos que há como é que eu vou dizer, uma relação simbiótica, se é que eu posso dizer isso, entre os evangelhos e as epístolas. Lembram? Os evangelhos, eles não são textos descritivos. São classificados exatamente assim, evangelhos. Não são biografias. Eles são partes selecionadas da vida de Jesus, do seu ensino, que foram criteriosamente selecionados pelos autores para demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para mostrar que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, se conta ali a história da vida dele, dos seus ditos, seus ensinos, seus milagres, e nós vemos as epístolas, né, que pegam essas histórias, explicam essas histórias, aprofundam essas histórias, esses fatos, e elaboram, sob a inspiração do Espírito Santo, a doutrina cristã, a nova aliança, os estatutos, digamos assim, da nova aliança.
Então nós temos ali aquilo que a gente sempre fala, voltando aqui para os ensinos liberais, pastores liberais dizem, não importa se Jesus existiu ou não existiu, o que importa são os ensinos que estão ali, não é? Se você seguir o Sermão do Monte, o mundo vai ser bom. Parece uma coisa interessante, né? Não importa se Jesus existiu, se não existiu, se foi uma figura histórica ou mítica, mas o que está aqui registrado é algo tão magnífico que, se nós seguíssemos, o mundo seria ótimo. Qual o problema dessa abordagem aqui? Qual o problema? Exatamente, que a fé cristã, a fé hebraica do Antigo Testamento também é histórica. É histórica. A história, Deus interveio na história. Ele visitou esse planeta, né? É o que nós estamos vendo ali em João. Nós vimos a glória dele. Ele habitou entre nós. Então, reparem que... Oba, mais um? Obrigado. Você está bebendo pouco. Da próxima vez, uma cervejinha. Não vou editar. Pronto, já foi um. Mas então, irmãos, o que nós vemos? Jesus nunca disse assim, creiam nos meus ensinos. Disse também, lógico, creiam nos meus ensinos. Mas basicamente o que ele disse para a gente? Creiam em mim. Sigam os meus ensinos. Sigam a mim. Eu vou mostrar para vocês o caminho. Eu sou o caminho. Eu vou dar para vocês o pão. Eu sou o pão. Eu vou dar para vocês a água. Eu sou a água. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Não é isso que ele disse? Então, você não pode dissociar o que Jesus disse, os ensinos de Jesus, da própria figura de Jesus. Aquilo que o Rodrigo falou, se Jesus não morreu por nós e não ressuscitou ao terceiro dia, quanto vale a nossa fé? Nada. Então, é aquilo que C.S. Lewis disse, ou a minha fé tem um valor infinito, ou ela não tem valor nenhum. Não existe meio termo. Ou Jesus é o que ele disse que é, ou ele é um charlatão, ou ele é um lunático. Então, nós temos aí a base da nossa fé, está lá, os evangelhos. E aí as epístolas vão explicar, né, tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos, aprofundar, digamos assim, o que nós lemos nos evangelhos. E nós temos, então, os evangelhos, os textos doutrinários, que são as epístolas, e nós temos um livro profético, que é o Apocalipse, e nós temos um outro livro que resta, qual é? Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico descritivo, não é isso? Os livros históricos do Antigo Testamento são livros descritivos, o livro histórico do Novo Testamento também é um livro descritivo. Há textos descritivos nos evangelhos? Também os há, né? Como nós vimos. Então, o livro de Atos é um livro descritivo. E aí a gente aprende uma norma hermenêutica, qual é? Nós não podemos basear doutrina em texto descritivo, só ilustrar doutrina, certo? E aí a questão, fizemos tudo isso por causa da pergunta da Márcia, com relação à questão do batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais ensinam que a experiência de salvação é uma experiência que você tem com Cristo. Mas essa experiência de salvação não é suficiente para a sua vida. Você tem que ter uma outra experiência. É uma experiência com o Espírito Santo, que é distinta da sua salvação. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é que vai dar a você o poder para você testemunhar e poder para você viver uma vida santa. Sem esse batismo, você não tem capacidade de prestar um testemunho efetivo da sua fé e nem de viver uma vida santa. Por isso que Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 2,
eles foram revestidos de poder quando o Espírito desceu sobre eles, né, sob forma de línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, está aí a prova de que você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, fique na sua Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Maricá. Fique aí, quieto, aguarde até o momento que você seja revestido do Espírito Santo. E como você vai saber que você foi batizado? Da mesma forma que os apóstolos foram batizados. O dom de línguas. Eles passaram a falar em outras línguas. Essa é a base do ensino pentecostal. Então, assim, a parte de você discutir essas questões, já há uma questão base aqui que nós podemos usar para dizer que essa doutrina não é correta. Qual é? Que Atos é um livro descritivo. Você não aprendeu, e você já aprendeu que você não pode basear doutrina em texto descritivo. Você pode ilustrar doutrina em texto descritivo, mas não basear doutrina em texto descritivo. Então, para que a gente possa crer nesse ensino, qual é a pergunta que eu tenho que fazer para quem está me dizendo isso? Que a minha experiência com Cristo não é suficiente, que eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo. E que eu preciso ser batizado e que a evidência desse batismo é o dom de línguas. O que eu preciso perguntar para essa pessoa? Me mostra um texto normativo onde há uma ordem para eu buscar esse tipo de experiência. Ou seja, me mostra nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João, na epístola de Tiago, na epístola de Judas, alguma ordem que diga isso, que a minha experiência com Cristo de salvação não é suficiente e que eu preciso de uma outra experiência, de uma segunda experiência com o Espírito Santo e que eu devo buscar falar em outras línguas, como evidência desse batismo. Ou seja, reparem que toda a estrutura doutrinária do pentecostalismo é feita sobre uma base ruim, uma base instável. É igual você construir sobre areia, o prédio vai cair. Como volta e meia a gente vê isso, né? Caindo lá e prédio. Fala, Miriam. Sim, numa conversa informal, incidental, no meio da rua, não tem como, né? É orar, ter paciência, e se você tiver oportunidade, você fala, não é? É isso, precisa de tempo. Fala, Tiago. Isso. Então, o que ele está querendo dizer nesse capítulo? Aí é a outra questão da contemporaneidade dos dons, né? Mas reparem aqui em 1 Coríntios 12, que tem uma coisa muito interessante, inclusive já abri aqui. O apóstolo Paulo fala assim, verso 13: porque alguns de nós já foram batizados em um espírito, formando um corpo. Como é que a igreja pentecostal vê a igreja local?
Alguns já foram batizados com o Espírito Santo e outros ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Quem foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Tem gente que ainda não foi. Estou preocupado. Hã? Tem gente que... Hã? Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente que eu vou orar por vocês com imposição de... colheita. Né? Então, assim, não existe essa diferença de classes na igreja entre os que já foram batizados e os que ainda não foram batizados. O apóstolo Paulo diz no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. A palavra só aqui pode ser acrescentada, tá? Ok? Então, todos aqueles que estão em Cristo já foram batizados. Uma vez que você tenha recebido a mensagem, se submetido à mensagem, você foi selado com o Espírito Santo. Esse selo é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo já circuncidou o seu coração. Ele diz aí claramente, não há aqueles que foram batizados e aqueles que não foram batizados. Todos nós já fomos batizados. Todos aqueles que estão na igreja, que pertencem à igreja, lembrando daquela formulação da nossa confissão de fé, né? Nem todos os que estão na igreja pertencem à igreja, mas todos os que pertencem à igreja já foram batizados no Espírito Santo. É o que Paulo diz. Mas ao mesmo tempo, não é? Ele faz algumas perguntas fugiu aqui? Cadê? Aquelas perguntas retóricas, me ajudem aí. 29 e 30 do capítulo 12. Isso, 29 e 30, exatamente. Ele faz algumas perguntas. 1 Coríntios 12, 29 e 30. São perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, ou seja, a pergunta já contém a resposta, não é isso? A gente já sabe a resposta. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Também não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Não. Mas ao mesmo tempo ele diz o quê? Que todos nós já foram batizados no Espírito Santo. A igreja ali de Corinto já todos eram batizados. Mas nem todos falavam em outras línguas. Não é? Então reparem, a questão das línguas aqui, eu espero que esteja decidida. Né? A questão do batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência também está decidida. Não existe nenhuma ordem de buscar esse batismo. Aliás, a minha experiência dentro da igreja pentecostal mostra que há muita manipulação, né? Muito emocionalismo e muita obra humana nisso aí. Lembra? Já falei aqui, reuniões de busca do batismo com o Espírito Santo. Lá na ABI, lá na Maranata, né, da ABI, o pastor assoprando lá no microfone, imitando o vento do Espírito Santo, né, e receba o Espírito Santo, e aquele ambiente eletrizante, emocional, todo mundo falando alto, orando alto, aí você vem à frente, impõe a mão, aí o sujeito balança você para lá, balança você para cá, e diz assim, começa a glorificar a Deus, né, aquela coisa toda assim, você não consegue pensar direito, né? Glorifica a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se você começar a falar assim, daqui a pouco sua língua solta, desata e você começa a falar em outras línguas. Né? Onde é que você vê isso no Novo Testamento? Estavam lá eles reunidos em oração e de repente eles não sabiam nem o que ia acontecer. Eles não tinham expectativa de que aquilo iria acontecer com eles. Não é? E pronto. Alguém levantou a mão? Ele fala que as pessoas começaram
Aham. Então é diferente do que se pratica hoje, onde eles falam língua dos anjos, língua dos Aham. anjos. E outra coisa também que o pastor falava assim, eles querem reproduzir o que eles acham que aconteceu lá em Atos 2, Uhum. mas não conseguem reproduzir o vento impetuoso, as línguas como de fogo, foi tudo um cenário que parece Aham. extraordinário, né? Sim, sim. E eles não conseguem reproduzir também os milagres que se seguiram. Essa é uma questão. Fala. Sim. Eu fiquei muitos anos na Maranata. Eu queria entender, porque do falar de línguas, e a outra pessoa aí o irmão estava falando, daqui a pouco o outro ia traduzia. E aquilo, como que ele traduzia e falava que aquilo era verdade, e assim, vai acontecer isso. Aí hoje, né, graças a Deus que eu vim para cá, né, estou conhecendo a verdade, aí eu me pergunto em relação a isso. Eu queria saber se o senhor podia me explicar como que eles, né, faziam isso. Fulano está falando assim, porque assim, se não interpretar, não é válido, né? Está na Bíblia. Então eles falavam e o outro interpretava. Sim. Como isso, assim, de repente? Que era coisa de repente. Antes disso, eu queria só lembrar aquele vídeo que tem no YouTube do Iago Martins, onde ele faz uma análise dessa questão das línguas, e ele mostra que fizeram gravações, né, de gente falando em línguas em várias partes do mundo, né? Vamos dizer, aqui no Brasil, gente falando em línguas, na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. E aí, qual foi a conclusão? Lembram? Que cada língua tem seus fonemas próprios. Por exemplo, o português tem o ão, palavras terminadas em ão, que as pessoas têm muita dificuldade em pronunciar esse ão, né? Então, tem, às vezes, coisas que até, né, em vez de falar pão, fala pau, né? Entendem, né? Então, às vezes, o espanhol, né, a gente sabe que eles não têm as vogais polifônicas que o português tem. O, o, a, an. Não é? O espanhol não tem isso. Então, eles nem conseguem escutar direito quando a gente fala avô, avó, poço, poço, ovo, ovos. Para a gente é tão natural. Mas o espanhol não consegue nem... É muito sutil isso. E muito menos conseguir falar. Ou seja, é um fonema próprio da minha língua, mas que não existe no espanhol. Vocês sabem, por exemplo, que o árabe não tem P. Papai. Tanto que falam, né, mexem com o espanhol, primo, né? Babai. Eles trocam P pelo B. As línguas indígenas não tinham o R do português. Rato, porta. Então, eles emulavam o R, que virou o R caipira. Nossa, porta, né? Portão, certo? Portaria. Então, assim, existem coisas no inglês que a gente também não consegue, né? O THE. Como é que é, Natália? O THE? Hã? O D? É D? Tem que botar a língua um pouquinho para fora, né? O francês, né? Tem aquele que tem que fazer biquinho, né? Né, Rosana? Hã? Ou então o R aqui gutural, fenêtre, né? Então, assim, o francês, por outro lado, não consegue falar arara, né? Aranha também não consegue. E aí, qual foi o resultado da pesquisa? Que essas línguas estranhas que eles falavam não continham nenhum fonema que era estranho à língua original. Vocês estão me entendendo? O francês falava uma língua estranha que só tinha fonemas franceses. O inglês falava línguas estranhas, supostas, que só continham fonemas ingleses. Os brasileiros falavam línguas estranhas que só continham fonemas portugueses, e assim sucessivamente. Nenhum falante de português falava algo que continha um fonema estranho à sua própria língua. Daí, a gente já vê, né? A outra questão é a questão levantada pela Miriam, que
fala de línguas conhecidas. Eles dizem, são línguas angelicais, como se lá no céu tivesse vários idiomas angélicos, né? Índio, anjo brasileiro, anjo espanhol, anjo inglês, né? E não se entendessem. A Bíblia não fala sobre isso. O único lugar que fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, aquilo é uma figura de linguagem. Ele não está falando, criando doutrina, dizendo que há línguas angelicais. Não é essa a doutrina. É uma figura de linguagem ali. Não é? Fala o Josane. Vou falar agora sobre a pergunta da dona Rosiane. Lá na Maranata, né? Na Cristã Maranata, ela falou que tinha pessoal que falava em língua e interpretava. Normalmente, se você for, para pensar, irmãos. Às vezes a gente é inteligente, mas a gente não usa a nossa inteligência. Todo mundo já viu gente falando em línguas? Todo mundo aqui? Quem nunca viu? Quem nunca viu? Todo mundo já viu, né? Se eu pedir para a Rosana, que sabe francês, falar francês, se eu pedir para a Natália, que sabe inglês, falar inglês, né? Quem fala alguma outra língua aí? Não? Espanhol, é muito... italiano, parla italiano, né? Eu estava falando com o Baltazar, que eu fiquei internado 2 semanas no Miguel Couto, e tinha lá um quadro, umas frases na parede, que eu decorei e sei até hoje. Na volta ancora humiltai silêncio, ano dato bom fruto é fatile fare um pouco de bene, cedendo pouco, parlando menos, lavorando intensamente. Falei em línguas. Não tinha. 14 aninhos. Mas vocês percebem que é uma língua? Agora eu vou falar aqui. É só uma algarvia sem sentido, um monte de sons sem nenhum sentido, sem nenhuma estrutura linguística. Quem estuda linguística sabe quando você está falando só sons a esmo e quando você fala alguma coisa com uma estrutura de língua. Os linguistas sabem disso. E normalmente o que nós vemos é isso, uma algarvia sem sentido, sem nada. E eu tenho uma experiência, do reverendo Estélio Severino da Silva, contou uma história que 2 seminaristas, seminário, eu acho que de Campinas, foram visitar uma igreja pentecostal e um se levantou e começou a falar em línguas. E o outro lá, um rapazinho se levantou e começou a interpretar a língua. E aí o outro seminarista disse assim, está tudo errado. O que ele acabou de falar é o Salmo 23 em hebraico. Fala, Márcia. Quando eu estava estudando sobre essa questão de dons, eu me deparei com o livro, agora eu esqueci o nome, e eles explicaram que esse movimento de línguas estranhas é algo muito novo. Isso começou coisa de 100 e poucos anos atrás, 100 anos atrás, sim, na Rua Azusa. Isso. Porque eles estavam se sentindo muito frios espiritualmente e começaram a se reunir para orar por algo diferente, e havia algumas empregadas ali que falavam um outro dialeto, não sei se era espanhol, não sei o que foi. E elas estavam ali orando junto também na língua delas. Só que eles entenderam que aquilo ali já era algo espiritual, mas espiritual. Foi aí que começou, não foi há 2000 anos atrás. Sim. A tal língua estranha, que hoje é língua estranha, que não era o idioma lá no tempo dos apóstolos, começou a ser isso, esse movimento começou há pouco tempo, coisa nova, 100 e poucos anos atrás. Só durou 3 anos e meio essa igreja. Eu acho que Eu não sei neo. Agora tem os neopentecostais. E outra coisa também que eu também vi, né, na Maranata, e algo que Deus falou muito comigo, foi a questão, quando eu li a Bíblia, eu nunca vi os anjos conversando ali, quando Deus mandava um anjo para falar com alguém, com Maria, com qualquer outro,
Nunca teve essa referência de uma língua angelical. Ah, Maria entendeu. Um anjo veio e falou com ela em línguas de anjo. Nunca foi assim. Sempre foi falado um idioma que cada um entendia. Então isso para mim foi um marco assim que libertou. É interessante. Né, mais de 20 anos, quando chegou um certo tempo dessa minha estadia ali nessa igreja, aí eu já comecei a olhar essa coisa de falar em línguas e o outro interpretar, eu já não acreditava mais. Eu já vi, né, a questão da linguística que você falou, eu já vi que aquilo ali era uma invenção. Sinceramente, estou sendo sincero. Sim. E eu comecei a abrir meus olhos. Eu falei, não vou aceitar, passei a não aceitar mais isso. Aí por isso eu pedi essa explicação, porque era muito assim, uma coisa surreal. Como que podia? E depois eu falei, não, isso aí não tem nada a ver com o que acontece. Como que a pessoa vai falar uma coisa dessa assim, de repente você está no pré-culto, o Senhor falou para fazer isso dentro do culto, vai ser assim o culto, assim. Aí de repente olha, eu tive a visão assim, vai ser. Então, aí depois eu passei a já não acreditar mais naquilo. Então quando eu passei a não acreditar mais, Na realidade, é uma profecia, não uma interpretação. Eles ensinam isso em seminários lá. Ele não era uma interpretação, é uma profecia e o sinal é que o irmão falando em língua. Na realidade, o irmão está interpretando, não está interpretando a língua. Na casa ele está fazendo uma profecia. Só que numa dessas profecias, foi falado para mim algo que não tinha nada a ver comigo e nem estava dentro do meu coração. Tipo assim, você ansiou muito de estar aqui hoje esta noite. E eu não queria estar ali naquela noite, entendeu? Então, foi a pedra que acabou mesmo. Comigo foi. Aí eu vi que era uma mentira, era uma invenção. E eu criei meus filhos ali. Foram 23 anos ali, meus dois, a garota e o rapaz, os dois ali aprendendo aquilo. Depois os dois também foram vendo que. Né, então até o mais velho viu primeiro. Porque devido a ele ser muito. Então ele. E aí começou a discussão dentro de casa que foi isso aí, essa discussão entre como isso. Terceiro da Maranata, vai lá. Eu vi uma Maranata de muitos anos lá. Tinha tudo que vocês estão falando, dos sonhos, das orações, né? Agora, teve um caso que aconteceu que aquilo realmente eu acreditei. Por quê? Há 24 anos atrás, estava lendo, nos mostrou para os irmãos que ia surgir na tela da TV um programa que ia mostrar a intimidade de todos na televisão. Passou 2 dias sobre o Big Brother. Passou o quê? Não, mas passaram quanto tempo? 2 dias. E acho que o programa na televisão, o olho grandão, ia mostrar a intimidade de todos na tela. 2 dias depois, Aham. aí ficamos lá. Aconteceu mesmo. Aham. Agora o resto. Aham. É. Ah. Fala, André. Algumas pessoas estão visitando, podem estar achando que a gente acha que todo mundo que fala em línguas está de má fé, querendo enganar pessoas, mal caráter, não é verdade, né? Os homens de Deus, as pessoas Assembleia de Deus, são seus líderes, e eles realmente escreveram um monte de livros. Eles não estão ali de má fé, sem enganar ninguém, eles já fiz parte de igrejas, né? Eu conheço pessoas que são homens de Deus de verdade, pessoas que querem a Deus, são piedosas, e eles falam em línguas, e eles querem realmente falar em línguas. Não estou de armação do língua. Só que eles quiserem dizer que realmente aquela é a língua que eles falam, né? A Bachúria, a Bachúria e tudo mais, falar em línguas também. Não uma fé. Nem todos são uma fé, nem todos. Sim. Se a gente começar a buscar orar ao Senhor, com fervor, e se deixar levar pela emoção, pelo hino, a gente também começa a falar língua, entendeu? E não é maldade nossa, que a gente realmente, a gente começar emocionalismo, isso é emocionalismo. Fala, Thiago. Pierre levantou a mão? Desculpe, Pierre. Fala aí.
É que está muito perto de mim, aí a gente... Né? Uma dúvida. Assim, acho que fica bem claro essa questão de que no Novo Testamento, em textos normativos, não é algo, vamos dizer assim, obrigatório, que toda a igreja tem que falar em línguas, ou que a igreja tem que buscar uma segunda experiência para confirmar a salvação, ou duas classes de cristãos, etc. Mas a gente leu o versículo 29 e o 30, e não leu o 31. E o 31 fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E, no caso, isso seria um texto normativo. Eu entendo que, ao longo desses vários anos da história da igreja, a gente não vê, vamos dizer assim, essas manifestações. Sim. Mas, por isso que nós somos cessacionistas. Sim, Eu vou tentar falar sobre isso. Mas eu também não vejo algum outro texto normativo, vamos dizer assim, cancelando isso. Entendeu? E até mesmo pensando naqueles termos que você fala a respeito. Eu vou te dar uns óculos para você ver. Tá bom. Eu espero dar uns óculos para a gente ver. Eu percebo que eles fazem também um jogo linguístico por meio da preposição. Eu vi pessoas dizer assim: orar em línguas, orar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, é distinto para eles. Sim. Faz uma distinção, orar em línguas e falar em línguas. Eu não sei essa distinção. Outro que eles usam assim: orar em espírito ou estar no espírito. Para eles, assim, orar em espírito é uma qualidade. Você está orando em espírito, é uma qualidade. Mas se você diz assim, para estar no espírito, eles dizem: eu não sei, eu sou professora de língua portuguesa e eu não consigo entender essa distinção. Que eles fazem por meio de preposição ao verbo. Estar, orar, em línguas. O em ali é que eles entendem como algo estático, né? Como algo que te toma, e o apóstolo Paulo vai dizer que eles estão errados a entender isso, mas ele perpetua o erro, que te toma e que você não consegue controlar, e que aí você é dominado pelo Espírito Santo e você não tem como não falar, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, que não existe esse negócio de é incontrolável, né? Que é uma desordem no culto. Eu vou tentar chegar lá, né? Mas antes... Acabou. Eu só quero aqui ler uma coisa rápida, que é um comentário amplo aqui do William Barclay sobre esse capítulo 14, né? Em todo o capítulo, Paulo compara dois dons espirituais. Ele fala o falar em línguas, né? Que era um fenômeno que estava acontecendo principalmente aqui na igreja de Corinto, né? Que ele fala que havia uma espécie de êxtase, um estado de delírio que lançava a pessoa a uma incontrolável torrente de sons numa linguagem supostamente desconhecida, né? Diz aqui também assim: na igreja primitiva, principalmente na igreja de Corinto, o dom de línguas era um dom altamente cobiçado. A gente vê isso, né? Era um dom muito admirado. Portanto, a pessoa que o possuía tendia a desenvolver um certo orgulho por seu dom. Por outro lado, o próprio desejo de possuir esse dom produzia certo auto-hipnotismo, certa histeria deliberadamente induzida, que resultava ser um falar em línguas completamente falso, enganoso e fabricado. Eu tenho um amigo, que foi pastor pentecostal há muitos anos, eu não vou falar o nome dele porque está filmando, não sei para onde vai parar, né? E que ele falava em línguas, sempre falou em línguas. Às vezes a gente discutia
E ele fala isso, saía chateado comigo, dizendo, você vai falar em línguas, nem que seja no dia do arrebatamento, você vai falar em línguas também, né? E ele começou a entender a teologia reformada e um dia disse, isso é besteira. Eu simplesmente comecei a falar isso por hábito, né, pelo ambiente, porque me induziram a falar, e eu acabei gostando desse hábito. E ele parou. Não é? Contra este falar em línguas, Paulo antepõe o dom de profecia. Esse termo pode complicar uma situação já complicada, porque, na realidade, a profecia citada aqui por Paulo não tem nada a ver com predição de futuro, mas sim proclamar a vontade e a mensagem de Deus. Como já dissemos, o termo que mais se aproxima deste significado hoje é pregação. Em toda esta sessão, Paulo fala do perigo do dom de falar em línguas e a superioridade de interpretar a verdade de tal forma que todos podem entendê-la. Podemos seguir melhor a linha do pensamento de Paulo analisando toda a sessão. E aí ele vai... deixa eu ver aqui... A conclusão dele. Desta maneira, Paulo chega à conclusão de que numa congregação cristã é melhor pronunciar umas poucas orações compreensíveis do que emitir uma corrente de sons inteligíveis e ininteligíveis em línguas. Tá? Na semana que vem eu vou continuar daqui onde eu estou parando, certo? Para tentar mostrar para vocês que, de fato, não existe mais o dom de línguas. Certo? Nós somos cessacionistas. A Confissão de Fé de Westminster também é cessacionista. Os nossos símbolos de fé são cessacionistas. Isso não significa que nós não creiamos em milagres, certo? Não significa que nós não queremos que pessoas podem ser curadas miraculosamente. Elas podem e são, até hoje. Mas significa que nós não acreditamos que uma pessoa possa dizer, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de operação de milagres. Certo? Eu tenho dom de revelação. Tinha, antigamente, né, nos velhos tempos, tinha um sujeito, não sei, alguns já devem ter visto na televisão, fulano de tal pergunta, o Espírito de Deus responde. Né? Ele tinha o dom da revelação, o Espírito Santo falava diretamente com ele, revelando coisas. Essa história que o Enio contou, pergunto aqui para vocês, qual o proveito disso? Ele falou que ia surgir um programa que iria revelar a intimidade das pessoas. E aí, 2 dias depois, surgiu o Big Brother Brasil. Muito bem. Hã? Hã? Sim. Mas vamos supor que de alguma forma, tenha sido algo sobrenatural. Vamos supor. Pode ser informação privilegiada, pode ser que, sei lá, né, soubesse de alguma coisa. Mas vamos supor que foi alguma coisa realmente sobrenatural. Qual foi o propósito? Qual a utilidade dessa profecia? Qual o benefício que você auferiu ao ouvir isso? Qual o benefício que a igreja teve ao saber 2 dias antes que da inauguração do Big Brother Brasil? Qual o propósito? Profetizam e não se cumprem, e ninguém fica fiscalizando. Exatamente. Ninguém fala sobre isso. Então, exatamente, tem isso também. Eu profetizo que o Brasil vai ser de Cristo no ano tal. E aí não foi de Cristo, a maioria... porque a igreja não teve fé para que a profecia fosse cumprida. Assim é muito fácil, muito legal, muito interessante, né? É a profecia que é condicionada pelo que eu faço. Mas uma coisa... Reparem aqui uma profecia.
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Tem essa profecia na Bíblia? Aonde está? Está no livro de Atos. Está no livro de Atos. Quem é que profetizou? Uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Não é isso? Então, assim, para onde que essa profecia estava apontando na realidade? Para Paulo e Silas? Não, estava apontando para ela mesma. Ela consegue profetizar. Não é? Então, às vezes a gente vê isso. Pessoas que têm uma certa ousadia e começam a dizer coisas, de 10 uma dá certo, e aí ele pega só aquela que deu certo, né? A palavra de Deus também fala que o próprio Deus faz essa a operação do erro. Envia a operação do erro para que as pessoas creiam nela. Semana que vem a gente continua antes. Sobre a questão, eu voltar mais no dia, 66 anos eu vim falar disso, sem visualizar exatamente, então, para me encharcar. Mas é interessante, porque você vê como não sei se pode, porque sempre tinha que ser uma discussão um pouco mais restrita, de certa forma, discussão sobre isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é que eu respondo, na discussão da igreja aí, nós processo nosso da igreja, né? Viu? O Celso está propondo uma coisa legal, interessante, que a gente traga os nossos dízimos aqui para a igreja, para depois do culto a gente fazer uma confraternização aqui, né? Apoiado, também apoio. Né? Hã? Orar pelo dízimo em línguas, tá? Então tá bom, irmãos. Vamos continuar na semana que vem com esse assunto, né? E eu vou tentar interpretar esses textos aqui, né, de tal forma que a gente, como o Pierre falou, não vejo nenhum na Bíblia como que isso acabou, que a gente possa dizer que acabou. Então vou tentar fazer com que a gente tenha uns óculos bons para que a gente veja que de fato isso acabou, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa hora que passamos aqui, Senhor. Que seja de proveito para todos nós, que tijolo por tijolo, pedra por pedra, que possamos estar construindo dentro da nossa própria vida, Senhor Deus, uma estrutura sólida, forte, firme, que nos permita andar de forma reta neste mundo, Senhor Deus. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, senão os nossos esforços serão vãos. Se o Senhor não nos der a capacidade, Senhor Deus, para olhar para a Tua palavra e ver nela realmente a Tua voz, Senhor Deus, e ver nela, Senhor Deus, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor, e ver nela, Senhor Deus, as verdadeiras doutrinas e ensinos, jamais veremos. Não é a nossa inteligência, Senhor Deus, que faz isso, mas é a Tua revelação. Que sejamos como Pedro, que ouviu de Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E que assim possamos depender do Teu Santo Espírito para nos conduzir a toda a verdade. E assim, Senhor Deus, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Ti, somente a Ti. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, o nosso intervalo.